Vamos a Efésios 4, mais uma vez, esse trecho do verso 1 ao verso 16. A gente tratou desse texto em partes. A cada domingo ao longo desse mês de janeiro, nós enfatizamos e focalizamos algumas partes principais desse texto. Mas agora eu quero voltar a ele como um todo e tentar extrair dele aqui alguns princípios mais gerais, depois de termos visto as suas partes mais enfáticas, nas suas partes mais importantes. Vamos voltar a ele como um todo. Eu tinha dito a vocês que esses 16 versículos do capítulo 4 tratam da igreja como o corpo vivo de Cristo. E nós fizemos questão, ao longo desses últimos domingos, de mostrar como é que isso acontecia de maneira prática na nossa vida, como é que nós, como igreja, vivemos essa realidade de sermos nós, o corpo vivo de Cristo. Então vamos voltar a ele agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor. Eu quero lembrar que Paulo estava retido, estava no cárcere, estava cativo, e era do seu cativeiro, de um dos seus cativeiros, de uma das suas prisões, que ele escrevia. Por isso ele se apresenta como o prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de pessoas que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se há algo nessa descrição que o apóstolo Paulo faz da igreja, que fica muito evidente, e o que ele realmente quer destacar, na própria ideia da igreja como corpo, é que um corpo está sempre em desenvolvimento, o corpo está sempre em maturação,
o corpo está sempre se transformando, assim também deve acontecer com a igreja. E aqui aplicado de uma forma muito especial nesse contexto do qual ele está falando, porque é um texto ético, é um texto que fala sobre o crescimento interior da gente. Quando Paulo fala de igreja, ele não está falando do prédio, do edifício, das coisas. A igreja não é um endereço. A igreja não é um CNPJ institucional. A igreja não é um nome. A igreja não é uma identificação denominacional. A igreja somos nós. Então Paulo está dizendo que a igreja cresce no sentido de que nós crescemos. Nós amadurecemos, nós nos desenvolvemos juntos, como corpo, como igreja. E o que é de mais importante nisso, de maneira prática, para nós entendermos, é que, em primeiro lugar, não há igrejas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Se a igreja somos nós, não há uma igreja padrão, porque nós não somos padrão. Não há uma igreja sem falhas, porque nós não somos sem falhas. Não há uma igreja sem defeitos, porque nós não somos sem defeitos. Não há uma igreja sem limitações, porque nós não somos sem limitações. Então essa é a primeira coisa que salta aos nossos olhos da ideia de desenvolvimento, é que se desenvolve, amadurece, quem ainda não está desenvolvido, cresce, quem ainda está em crescimento, amadurece quem ainda não é maduro. Então, quando Paulo fala da igreja como corpo, ele está falando de um processo que nunca termina, em que nós, enquanto estivermos aqui, como igreja de Cristo, estamos envolvidos num processo em que Deus está trabalhando na nossa vida para que nós nos desenvolvamos gradativamente, nos aperfeiçoemos gradativamente, amadureçamos gradativamente. A igreja não é o lugar dos perfeitos, porque não há perfeição enquanto estivermos aqui. A igreja é o lugar dos imperfeitos inconformados. Se eu pudesse dar um nome a isso, eu chamaria exatamente disso. A igreja é o lugar dos imperfeitos inconformados. Aqueles que conhecem as suas imperfeições, aqueles que conhecem as suas limitações, aqueles que conhecem as suas fraquezas, aqueles que conhecem as suas fragilidades, mas estão dispostos a mudar, e estão mudando sempre, e estão melhorando sempre, e estão se aperfeiçoando sempre, porque a igreja é crescimento nesse sentido, é corpo que amadurece nesse sentido, é corpo que se desenvolve nesse sentido. Somos os imperfeitos inconformados. Nós temos um padrão, um modelo, que é Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, ele é a estatura daquele que já é completamente maduro, perfeito. Ele é o modelo. Nós temos esse modelo. E ele nos serve como referência. Cristo nos serve como referência. Por isso precisamos conhecer cada vez mais o Evangelho e a palavra de Cristo, porque ele nos serve como referência. Não são as pessoas, é Cristo.
Com as pessoas, a gente se decepciona. As pessoas falham, as pessoas tropeçam, as pessoas erram. As pessoas não são a nossa referência absoluta, Cristo é. Então, quando Paulo diz que ele é essa estatura do homem perfeito, ele está dizendo que ele é a referência que nós usamos, nós, os imperfeitos inconformados, ele é a referência que nós usamos para dizer, olha, eu quero parecer cada vez mais com ele. Ele é o meu alvo, ele é a minha referência, ele é o meu modelo, ele é meu padrão, é com ele que eu quero me parecer mais. E aí, tendo os olhos nesse padrão, tendo os olhos nesse modelo, eu vou amadurecendo, eu vou desenvolvendo. Mas é um exercício constante. E é essa palavra exatamente que eu quero usar. A igreja é o grupo dos imperfeitos, inconformados, que tem como seu padrão e como sua referência principal a Cristo. Por isso nos interessa muito os seus ensinos, por isso nos interessa muito conhecer a sua palavra, porque ele é a referência. E estamos, de maneira vagarosa, mas permanente, movidos por esse desejo de nos parecermos cada vez mais com ele. Então, todos nós estamos sendo exercitados. Estamos nesse exercício constante de nos parecermos com Jesus. E nesse exercício, nós exercitamos algumas coisas. Estamos sempre exercitando algumas coisas. Eu quero mencionar algumas desses maturamentos, desses desenvolvimentos que Deus está realizando em nós e dos quais nós precisamos participar. Então partimos do seguinte pressuposto: aqui ninguém é melhor do que ninguém, porque ninguém chegou lá ainda. Ninguém é melhor do que ninguém, porque não nos bastamos. Precisamos de algo fora de nós que nos ajude nesses exercícios. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós, na sua realidade específica, sabe quais são suas fraquezas e suas fragilidades. E ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós, envolvidos nesses exercícios de aprimoramento, nesses exercícios de maturação, nesses exercícios de crescimento e desenvolvimento, queremos a mesma coisa, temos o mesmo alvo, temos a mesma referência que é Cristo. Então Deus vai nos exercitando em algumas coisas, para a gente se parecer mais com Cristo. Ele é o modelo. E aí Deus vai nos exercitando. E nós vamos sendo exercitados em algumas coisas que não podem faltar nesse processo. Quando a gente fica dando atenção a coisas menos importantes, nos desenvolvemos menos. E quando damos atenção a coisas mais importantes, nos desenvolvemos mais. Essa é a diferença. Se nós fixarmos a nossa atenção em coisas desimportantes, o proveito será menor. O nosso objetivo é focalizarmos a nossa atenção naquilo que é essencial para a nossa saúde, para a nossa maturação, para o nosso desenvolvimento. Então, o que eu vou citar aqui são coisas que não podem faltar nesses exercícios.
Pode haver uma série de outras coisas. Pode haver uma outra coisa que complemente, outras coisas complementares. Mas eu estou me referindo agora àquilo que é essencial. Se tiver o complemento, mas não tiver o essencial, o resultado será sempre menor, sempre insatisfatório. Não vou me desenvolver e não vou amadurecer como eu posso, quando os meus olhos estão nos exercícios principais. Naqueles exercícios mais essenciais, mais indispensáveis, nesse processo todo. E eu quero mencionar algumas coisas aqui que não podem faltar quando nós temos Cristo como modelo e que nos levam nesse processo a que estamos submetidos. A primeira coisa que é essencial é nos exercitarmos sempre na nossa experiência com a graça de Deus. Essa é a primeira coisa que não pode faltar, é uma consciência muito lúcida, clara, sobre o que é a graça de Deus e de que maneira a graça de Deus age na nossa vida. Até porque é o fundamento de todas as coisas. Tudo o que acontece conosco é fruto da graça de Deus. E o que faz com que estejamos presos a essa essencialidade da maturidade cristã, em primeiro lugar, é a consciência da graça. É uma experiência verdadeira com a graça de Deus. É quando nós temos a consciência, por exemplo, de que a nossa redenção não depende de nós. Ela é obra de Deus. Não é o que fazemos, é o que Cristo fez. Quando nós temos consciência de que nós não podemos nos auto-justificar diante de Deus. Diante de Deus somos todos culpados. É Cristo que absolve. Diante de Deus a gente sabe que somos abençoados pela graça. Ninguém merece bênção. Não somos merecedores de nada que venha de Deus. Ele nos abençoa pela graça, porque nos ama. Ninguém merece o amor de Deus. Deus não nos ama porque nós merecemos. Deus nos ama, porque precisamos do seu amor. O amor de Deus, ele não vem como resposta a mérito. Porque se Deus amasse aqueles que merecem o amor de Deus, quem é que merece? Quem é que merece ser amado por Deus? Ele nos ama porque nos ama. Essa consciência da graça, essa consciência da experiência na graça é fundamental. Nossa sensibilidade começa aqui. Com a consciência que temos do que é a graça de Deus e como a graça de Deus age na nossa vida. O que diferencia, essencialmente, o publicano contrito do fariseu legalista é essa consciência. Quanto mais conscientes da graça estamos, mais somos publicanos contritos. Quanto mais inconscientes da graça estamos, mais nos tornamos fariseus empedernidos. E pode acontecer também de começarmos a nossa vida cristã como publicanos contritos e ao longo do tempo irmos nos transformando em fariseus empedernidos. À medida em que entramos pela porta da graça e depois nos esquecemos dela. Quanto menos consciência da graça de Deus e da ação da graça de Deus na nossa vida, menos consciência de todo o resto que só nos acompanha quando temos essa consciência da graça. Então, o primeiro exercício é uma experiência com a graça sempre, é nos lembrarmos dessa graça, estarmos conscientes de que vocês estão salvos
não por causa dos seus méritos, dos seus merecimentos, daquilo que vocês fazem. Vocês estão salvos por causa da graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 2. A segunda coisa, o segundo exercício que Deus vai desenvolvendo em nós para que nós amadureçamos cada vez mais, é o exercício da comunhão. Comunhão é uma coisa que a gente exercita, a comunhão com o outro. O convívio com o outro. É uma coisa que precisa de exercício e de exercício constante. Existe uma ética, que é a única ética que existe, que é a ética da comunhão e a ética do convívio. Quando a gente fala em ética, nós estamos falando de algo que só existe por causa do outro. Ética é uma coisa que existe quando o outro entra em cena. A ética de conviver com o outro, ela é necessária porque o outro existe. Porque o outro está lá. Seja no meu núcleo familiar mais íntimo, seja alguém que eu conheça à distância, mas existe uma ética de relacionamento, uma ética de convívio, uma ética de comunhão. E aí, a minha visão sempre é a seguinte: o que é que eu faço? O que é que compete a mim fazer para que o convívio seja melhor? O meu convívio com ele, o meu convívio com ela, o meu convívio com o outro seja melhor. Essa é a pergunta que eu faço quando eu estou interessado em exercitar comunhão. Por isso que nesse texto que lemos, Paulo diz lá, olha, vocês têm uma unidade, façam o que for necessário para preservar essa unidade, para preservar essa comunhão. E é um exercício constante, a gente está sempre exercitando e aprendendo como conviver com o outro. E aí quando eu faço algo que ofendeu o outro, eu preciso me exercitar a reparar isso. E quando o outro faz algo que me ofenda, eu preciso me exercitar para perdoar isso. Mas é um exercício constante. Nós somos os imperfeitos, inconformados, que querem conviver cada vez melhor, porque nós sabemos que as nossas imperfeições não permitem isso. As minhas imperfeições não permitem que eu seja uma boa pessoa para conviver. A dureza do meu coração, a minha insensibilidade, a minha incapacidade de ouvir, a minha incapacidade de ter compaixão, a minha incapacidade de ter paciência, de tolerar, de pensar um pouco mais, de dar outra oportunidade. Essa minha incapacidade, por causa do meu jeito de ser, prejudica uma série de coisas nos meus relacionamentos, no meu convívio com as pessoas. Então é uma coisa que eu tenho que desenvolver sempre. É uma coisa que eu tenho que desenvolver sempre, é a ética do convívio. Mas estamos aqui para isso, e somos igreja para isso, para exercitarmos o convívio. E há duas expressões que são fundamentais, duas coisas que devemos dizer para nos ajudar a conviver. A primeira é, me desculpe, me perdoe, eu errei. A segunda é, eu te desculpo, eu te perdoo, porque eu também erro. São duas coisas que, se a gente não disser, não tem convívio. São duas coisas que a gente precisa dizer sempre. A primeira é essa, me desculpe, me perdoe, eu errei. Quem não tem capacidade de dizer isso nunca vai conseguir conviver bem.
A outra coisa a dizer é: eu desculpo, eu perdoo, porque eu também erro. Quem não tem capacidade de dizer isso também não consegue conviver bem. Não vai amadurecer nunca no convívio. E é algo que também estamos sempre exercitando. Uma terceira coisa na qual nós estamos sendo exercitados é na misericórdia. É na ação pela busca do certo. É na postura pela luta em prol da justiça. É a compaixão, é o espírito do bom samaritano. Que aí não é uma coisa que tem a ver só com olhar para dentro. É uma coisa que tem também a ver com olhar para fora. O que o Senhor Jesus nos ensina com a parábola do bom samaritano é que não só lidamos com as pessoas e as situações de dentro, nós também lidamos com as pessoas e as situações de fora. Às vezes, estamos no caminho e vemos uma injustiça. Presenciamos uma carência, uma maldade, uma opressão, uma exploração. A gente está no caminho e encontra vítimas sociais, vítimas de maldade, vítimas de violência, vítimas de injustiça. E a gente pode passar ao largo para ir para o culto, para ajoelhar no altar, para cantar um salmo, como o levita e o sacerdote estavam fazendo. Eles iam para o templo, eles iam para o altar, eles iam cultuar. E isso não podia atrapalhar o caminho deles, eles passam ao largo, eles desviam da injustiça, eles desviam da violência, eles desviam da carência, porque eles tinham que cultuar. E o que o samaritano fez foi justamente o contrário, foi parar e ser útil, ser uma resposta para aquela pessoa que estava precisando. E quando Paulo, nesse capítulo 4 de Efésios, está chamando a igreja de corpo de Cristo, o que Cristo mais fazia era isso. Ia passando, interrompia a sua passagem para ouvir o que ninguém estava ouvindo. Para olhar para quem ninguém estava olhando, para atender a quem ninguém estava atendendo. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus para atender. Os próprios discípulos, a própria igreja, não entendia isso. O cego de Jericó, por exemplo, berrava, e a mulher com fluxo de sangue, querendo chegar a Jesus. E os próprios discípulos, os próprios apóstolos, dizendo: deixa isso para lá, ele não pode atender agora. Ele tem muita coisa para fazer e não tem tempo para ficar vendo a sua necessidade. E, no entanto, o Senhor parava, e olhava, e ouvia. Então, se Cristo fazia isso, a igreja, como corpo de Cristo, também deve fazer. Lá onde eu estou, porque eu sou igreja, se eu tenho um colega de trabalho que está passando por um momento difícil, de dor,
de injustiça, de abandono, de perseguição, de dificuldade. E eu continuo convivendo com ele como se eu não tivesse nada a fazer nem a dizer. Passo ao largo. Se eu ali posso ser uma resposta para aquela aflição, para aquele momento angustiante, eu estou fazendo o que o sacerdote e o levita fizeram. E isso também é um exercício. Nós precisamos exercitar a nossa misericórdia, porque a nossa tendência não é sermos misericordiosos. A nossa tendência é sempre outra, como os discípulos. É não ouvir, é não ver, é não dar atenção, é eleger uma certa de outras prioridades cultuais, litúrgicas, legalistas. E, no entanto, misericórdia é algo que precisa ser exercitado sempre, senão a gente perde. A gente vai perdendo cada vez mais a capacidade de ser sensível, a capacidade de ser misericordioso, a capacidade de ter compaixão. A gente perde isso. Se a gente deixar e não exercitar, a gente perde. A gente perde ao ponto de olhar e não sentir nada. De olhar e dizer, isso não me diz respeito. De olhar e dizer, ele que resolva. De olhar e dizer, cada um tem sua dor, ele cuide da dele. De olhar e dizer, fez o que era errado, agora paga. A nossa tendência é essa. Por isso nós precisamos exercitar misericórdia, exercitar compaixão, senão a gente perde. Vai ficando insensível para isso. Exercício com a experiência da graça, exercício constante com a ética da comunhão, exercício da misericórdia. E uma coisa que nós precisamos exercitar também, os dons que temos. Isso é outro assunto que Paulo fala nesse capítulo 4. Ele diz, olha, vocês são um corpo. Foram batizados na mesma fé, têm o mesmo Senhor, o mesmo Pai e Deus de todos. Nisso todo mundo participa do mesmo corpo. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma diversidade de dons que são dados a vocês, para vocês servirem a Deus, é o que Paulo fala aos Efésios. E esses dons que nós recebemos, Paulo usa até essa imagem, não é? De Cristo descendo, depois subindo para distribuir os dons, que é exatamente o movimento ao qual ele faz referência também em Filipenses 2. Ele veio, desceu, se humilhou, depois foi exaltado. Nessa exaltação, ele não recebe dons, ele dá dons. Nessa exaltação, ele não recebe as homenagens. Ele distribui os presentes. E aí a gente recebe os dons que recebemos de Deus para servi-lo. E que é uma coisa que a gente também tem que exercitar. É o dom do serviço. São as capacidades que nos são dadas por Deus para nós servirmos. E serviço a Deus, serviço ao reino de Deus, também é algo que a gente exercita. Senão a gente se acomoda. Assim como a gente, se não exercitar misericórdia, se insensibiliza, perde a sensibilidade, o dom do serviço, os dons para servir ao reino, eles também se embotam, eles também encravam, eles também atolam. Se a gente não desenvolve. Serviço a Deus é algo que a gente precisa estar sempre desenvolvendo. Na igreja, e em qualquer outro lugar em que estejamos. Estar atentos para como é que eu posso servir ao reino aqui. Como é que eu posso ser
um representante do reino aqui. Como é que eu posso servir ao reino de Deus aqui onde eu moro, aqui onde eu trabalho? E a igreja em si, sim, aqui, quando estamos aqui, já temos um ambiente muito favorável para isso. Temos funções, temos cargos, cada um na sua área exercitando o dom que Deus deu. Mas fora daqui também nós estamos servindo ao reino. E mais fora daqui do que aqui. Porque é onde mais convivemos. É onde trabalhamos, onde moramos. Como é que eu posso servir a Deus aqui? Nesse lugar em que eu estou. E serviço ao reino é algo que a gente exercita, senão a gente se acomoda. Uma igreja pode se transformar num auditório. Se perder essa sensibilidade do serviço. Uma igreja se transforma num auditório dominical, em que a gente vem, assiste o culto, vai embora. A gente vai se acomodando nisso. Quando servir a Deus é uma série de outras coisas que a própria igreja oferece, mas que lá fora também precisa ser vivido. Servir é um exercício que a gente só vai se tornando um servo cada vez mais útil quanto melhor e mais a gente serve. E a última coisa que nós devemos desenvolver, então a gente desenvolve experiência com a graça, para amadurecer, para crescer, para se desenvolver. A gente desenvolve o exercício da ética da comunhão. A gente desenvolve a nossa capacidade de servir ao reino. E a gente desenvolve, para encerrar, o nosso ambiente terapêutico. A igreja precisa ser um ambiente terapêutico, onde as pessoas possam chorar, compartilhar as suas dores. Se a gente tem uma igreja em que as pessoas veem que os outros ou são juízes, ou são muito perfeitos, ou estão sempre julgando as pessoas, a gente não tem espaço para isso. É muito bom, por exemplo, num grupo de oração, quando a gente se senta para compartilhar nossos pedidos de oração, é muito bom ouvir que o outro fica doente, que aquela esposa tem problema com o marido, que aquele marido tem problema com aquela esposa, que aqueles pais têm dificuldade com seus filhos, que aqueles filhos têm dificuldade com seus pais. É bom saber que o outro tem dúvidas. É bom saber que o outro tem tentações. É bom saber que o outro cede a tentações. É bom saber que o outro tropeça. É bom saber que o outro tem lembranças ruins do seu passado. É bom saber que o outro tem feridas que não fecham. É bom saber que o outro não consegue dormir direito à noite de tão preocupado que ele está. É bom saber que o outro vive com uma série de ansiedades. É bom saber que aquele ali teve um sonho que fracassou, que não deu certo. É bom saber que aquele outro carrega frustrações, diversas frustrações em sua vida. Tudo isso é bom saber do outro, porque finalmente a gente diz, meu Deus, isso também acontece comigo. Isso também acontece comigo. Eu não estou sozinho nessa. Tem um poema do Fernando Pessoa, poeta português Fernando Pessoa, que ele diz assim, eu estou cansado de semideuses, onde é que eu encontro gente nesse mundo? E a impressão que eu tenho, por exemplo, quando eu saio com grupos de pastores, e eu vou ficando horrorizado como todo mundo ali é perfeito.
Todo mundo ali só canta vitórias. Aí eu vou olhando para mim e vou dizendo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não devia nunca ser pastor, porque a turma aqui, com Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e esse fulano aqui, que está lá. E é por isso que eu gosto de sair com gente. Eu gosto de sair com gente, que a gente senta e a gente começa a falar de como somos imperfeitos. A gente desenvolve uma enfermidade, um negócio que só nos prejudica. Aquele negócio que Tiago diz, confessem as suas fraquezas uns aos outros. Aquilo é só texto de Bíblia. Porque ninguém tem coragem de fazer aquilo. E sabe por que ninguém tem coragem de fazer aquilo? Porque a pessoa sabe que o primeiro com quem ele se abrir e confessar suas fraquezas, vai sair espalhando para um monte de gente. Porque a igreja, às vezes, é o jornal mais... Não tem internet que seja mais rápido que informação de igreja. Aquele negócio que Tiago diz, olha, confessem-se uns aos outros, chorem uns com os outros, falem de suas fraquezas uns aos outros, ouçam-se. Não existe aquilo. Porque ninguém confia. Ninguém confia. Aí a gente desenvolve esse ambiente doentio, da desconfiança do outro, porque o outro vai pegar essa informação minha, isso que eu compartilhei para poder ter apoio, em oração pelo menos, mas eu não faço. Porque essa criatura vai fazer disso a notícia do dia. Então ninguém faz isso. Não é porque a Bíblia não recomenda, a Bíblia recomenda. Ninguém faz isso porque a gente criou um ambiente doentio em que ninguém confia em ninguém. E isso, então, é um exercício que a gente precisa também fazer. É o exercício da igreja como comunidade terapêutica, em que a gente chore com o outro. Chegue para o outro e diga, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vivendo um momento difícil, porque eu tenho uma fraqueza. Minha fraqueza é dinheiro. E lá no meu emprego agora, me botaram para cuidar do dinheiro da empresa. E eu estou me sentindo muito tentado. Além disso, eu estou passando por um momento financeiro na minha vida muito difícil. Olha só o que está acontecendo comigo. Eu, num momento financeiro difícil na minha vida, e agora lá no meu emprego, responsável pela prestação de contas. Meu amigo, é a tempestade perfeita. Eu estou desesperado, estou com medo. E estou com tentação, sim, de mexer. Porque ninguém tem coragem de dizer que foi tentado. Ninguém é tentado. Ninguém é tentado, ninguém nunca pensa mal dos outros, ninguém nunca tem inveja, ninguém nunca tem ciúme. Isso sempre são os outros. Nós não sentimos isso. O meu colega no trabalho está sendo promovido para um lugar que eu estava esperando ocupar aquele lugar. E me deu raiva. Eu até cumprimentei ele, parabéns, você merece, mas por dentro eu estava morto. Porque eu estava querendo aquilo e estava certo que eu é que ia ser indicado para aquela função. Caí das nuvens, estou magoado, estou ressentido, estou duvidando do amor de Deus por mim, eu estou me perguntando, cadê o plano de Deus? Cadê o propósito de Deus? Eu pedi tanto para Deus aquela promoção. Eu orei tanto por aquela promoção e não consegui. Eu tenho que dizer para você, até do amor de Deus eu estou duvidando. Eu já não acredito que Deus queira tão meu bem assim.
Se eu não tenho para quem dizer isso, eu continuo pensando, só que vai fazer um mal enorme para mim. Mas não tenho para quem dizer, porque se eu chegar e disser para aquele irmão piedoso, olha, eu estou sentindo vontade de roubar e queria que você me ajudasse em oração. Eu estou sentindo raiva daquele meu colega porque ele está no lugar que eu queria vencer isso. Eu fico com medo de dizer isso porque aquele irmão piedoso, logo que encontrar com um outro irmão piedoso, vai dizer assim, olha, precisamos orar por aquele fulano ali, porque o diabo está agindo na vida dele, mas não é interesse de pedir oração, é o prazer de poder dar a notícia. Por isso que eu tenho dito a algumas pessoas, escolha bem com quem você compartilha as suas dores. Porque tem gente que quando abrir a boca, em vez de te ajudar, só vai piorar mais a situação ainda. Então escolha bem, porque infelizmente não é a realidade. A gente não tem esse ambiente terapêutico. A gente criou um ambiente doentio em que todo mundo quer fingir que é perfeito, quer fingir que não erra, porque não tem espaço para compartilhar os seus erros e as suas dores. E aí, abismo chama abismo. Ele carrega sozinho. Vai carregar sozinho aquilo. Porque não confia que possa compartilhar aquilo com alguém. Então é necessário nós desenvolvermos o ambiente terapêutico na igreja. Nós precisamos compartilhar nossas dores e precisamos de pessoas que ouçam nossas dores, compartilhar nossas lutas e de pessoas que orem por nós nas nossas lutas. Porque senão é um fardo muito pesado a gente carregar sozinho. Exercícios. Coisas que a gente não tem naturalmente, que a gente precisa exercitar. Então, quando Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, corpo que se desenvolve, corpo que amadurece, corpo que cresce, ele está falando da gente. Você tem que crescer, você tem que se desenvolver, você tem que amadurecer, é o que Paulo está falando para os Efésios, porque você é a igreja. E aí, então, ficam essas sugestões de exercício. Como eu disse, outras coisas são complementares. O nosso problema é que a gente dá muito espaço para o que só é complementar e pouco espaço para o que é essencial. Vamos trocar. Vamos dar maior espaço para o que é essencial e nos preocupar trivialmente com o que é complementar. E o que é essencial para o nosso amadurecimento como igreja é termos uma experiência cada vez maior com a graça. É termos o exercício da ética da comunhão cada vez mais ampliado. É nós desenvolvermos nossa misericórdia, nossa capacidade de compaixão. É nós desenvolvermos nossos dons para servir o reino. Não sermos apenas um auditório dominical, mas sermos servos do reino de Deus. E nós desenvolvermos um ambiente terapêutico na igreja, onde possamos compartilhar nossas lutas e nossas dores com nossas irmãs e nossos irmãos, sabendo que estarão orando por nós, não nos julgando, não como tribunais impiedosos e inclementes, mas como irmãos e como irmãs que nos acompanham nessa nossa caminhada, sim,
Isso aí é o essencial. E isso nós precisamos desenvolver como corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse processo. Amém. Vamos cantar para encerrarmos o nosso culto dessa manhã. À noite a gente retorna às 19 horas. O coro vai cantar agora, antes da gente cantar como igreja. Hoje às 19 horas a gente retorna com o culto da noite. Logo após o culto da manhã, nós teremos a reunião com as pessoas que querem se batizar. Logo que encerrarem aqui, podem ir aqui para a minha sala aqui ao lado e a gente vai conversar. Vamos ouvir o pessoal da terceira idade cantando.